Sejam muito bem-vindos à primeira edição do Festival de Cinema Sol Maior. A equipe inteira já está reunida aqui, todos os curadores, os diretores dos filmes que iremos estrear já estão aqui animados para fazer essa estreia conosco. Essa semana vai ser muito agitada, muita palestra, mesa redonda, muita coisa boa, muitos filmes. Mas antes de prosseguirmos para a exibição das estreias, eu queria que vocês se imaginassem assistindo o seu filme favorito. Aquela cena memorável que te marca e te impacta e que você quer contar para os seus amigos, quer conversar e quer mostrar para o mundo que essa cena existe. Eu tenho muita convicção de que a maioria de vocês vai pensar em uma cena em que a trilha sonora é fundamental para a cena. Porque a música, desde sempre, na história do cinema, é uma parte muito importante da obra e, ao longo do tempo, ela só foi se transformando ao longo de diversos filmes diferentes até chegar onde estamos hoje. Podemos apreciar tanta música boa de tantas décadas boas de filmes. E essa posição de apreciação da música, apreciação da arte, é a posição que nós estávamos há alguns meses atrás, em março, quando nos fizemos as perguntas de por que será que não se fala tanto disso no meio dos festivais de cinema no Brasil? Por que será que não tem tanto foco na música quanto os compositores gostariam? O que falta? Falta conversa, falta um direcionamento, difusão de conhecimento, um estreitamento de vínculo entre profissionais da área? E é por fazer essas perguntas e enxergar essas lacunas nesse nicho de festivais que nasceu o Festival de Cinema Sol Maior, como uma tentativa de responder a todos esses problemas à altura. Então nós pensamos em exibir curtas, fazer palestras, fazer textos, mostras, nós viajamos com isso. Mas pairava ainda uma incerteza. Se não havia muito incentivo para a conversa, o debate da música no cinema, será que o festival vai ter adesão? Quantos curtas a gente vai receber? 20? 50 era o máximo que a gente imaginava. Até que ano nós vamos permitir que os filmes sejam finalizados? 2020, começo de pandemia, será que a produção audiovisual estava finalizando filmes ainda? Não sabíamos, por isso estendemos para 2018. Mas, para a surpresa da equipe inteira, vocês superaram todas as nossas expectativas. Nós recebemos mais de 300 curtas no país inteiro. Nós, assim, muito mais do que sonharíamos em receber. Então, esse é um evento de vitória para todos nós, para a classe artística, para a classe dos compositores, dos cineastas, de todos os apreciadores da música. É um evento feito para vocês, diretores e compositores que estão aqui com a gente, que foram selecionados para exaltar vocês. Nós queremos dar voz a vocês e é para isso que esse festival nasceu. E, é claro, é um evento para ver e ouvir muitos filmes. Então, sem mais delongas, vamos para a exibição do primeiro curta de estreia aqui do festival, que é A Raiz de Um, dirigido por Pedro Henrique Lima, composto por Miguel Duarte, que não está com a gente, mas o diretor e o assistente de direção Felipe Berardo está. Então, podemos começar. Sejam muito bem-vindos novamente e bom evento a todos. É a primeira vez assim, transmitindo. Tivemos que enfrentar alguns probleminhas na hora, mas já estamos de volta aqui. Lembrando que os 3 curtas eles estão sendo exibidos no site do festival, na sua qualidade perfeita, sem travar. Lá tá tudo certo. Então, confere lá o site já, www.festivalsolmaior.com.br. Já está disponível. Então, assista um epílogo lá, sem travar, com calma, para apreciar a música também, que é excelente música, assim como a música dos outros 2. E antes da gente passar a fala para os nossos convidados, a gente vai apresentar as pessoas da equipe que puderam tornar esse festival possível. Então, começando, eu já me apresentei, eu sou o diretor do festival, fiz o discurso de abertura. Então, agora vamos com o Matheus Ramé, que é o próximo da lista de cinema. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Matheus e eu sou estudante de cinema da UF e curador cinematográfico do festival e também produtor.
Espero que vocês curtam esse debate e aproveitem todos os filmes do festival, porque o negócio tá bom. Agora, Sofia. Boa noite, gente. Eu sou Sofia Braga. Eu também sou estudante de cinema e audiovisual da UF, junto com o Matheus, o Ernesto e o Theo. E eu também sou curadora cinematográfica e também produtora executiva do festival, junto com os meninos, né? E eu também estou muito animada para vocês verem, apaixonada sozinha aqui, esperando para vocês, porque tá muito legal. Theo. Fala aí, gente. Sou o Theo, também estudo cinema na UF, já junto com os meus companheiros Matheus, Ernesto e Sofia. Faço parte também da curadoria cinematográfica, da produção executiva e também estou fazendo a operação das lives. Eu vou fazer durante essa semana toda. E é isso, a gente está muito feliz de finalmente estar tirando esse festival do papel, finalmente estar vivendo ele junto com vocês. A gente espera que vocês curtam ele tanto quanto a gente está curtindo. E agora as apresentações do pessoal da Escola de Música Vila Lobos, meus amigos de bom tempo já, que eu trouxe para fazer a curadoria de música. Então teve essa divisão na curadoria de todos os cursos, em que nós conversamos um e o outro, cinema e música, para chegar num balanço. E então começamos com a Amanda. Boa noite, equipe, boa noite a todos. Meu nome é Amanda Fernandes, eu sou pianista, sou compositora e sou educadora musical. Sou formanda do Conservatório Brasileiro de Música e eu estou fazendo parte da curadoria na parte de trilha sonora junto com meus colegas, meus amigos da Vila Lobos. Tiago. Olá a todos, boa noite. Primeiramente estou muito feliz de estar aqui com essa galera incrível, com compositores, diretores, cara, tudo muito legal. Assim, eu tenho o privilégio de ter visto esse festival nascer no papel, né? E eu me chamo Thiago Rodrigo, eu estudo na Escola de Música Vila Lobos, eu faço curso de composição em arranjo lá e faço licenciatura em música na Unirio. E é um prazer estar com todos vocês, tem muita coisa boa por vir ainda, valeu? E eu também fui convidado pelo Ernesto para compor o tema do festival, e fico muitíssimo honrado por isso. Valeu, gente. E que tema, né? Meu Deus. E agora, para finalizar, Yasmin. Olá a todos, boa noite. Eu sou Yasmin Lousada, eu sou atriz, pianista e compositora. Eu estudo com os meus maravilhosos amigos na Escola de Música Vila Lobos. É uma honra estar aqui, né? Esse convite do Ernesto maravilhoso. É uma honra estar participando do festival e foi uma honra tremenda poder ouvir e ver todos os filmes, todos os curtas que se inscreveram. Eu agradeço a todos, né? É uma responsabilidade muito grande estar assistindo a todos eles e eu espero que todos vocês aproveitem. E agora, finalmente, agora a gente vai poder começar a mesa redonda com os diretores das estreias. Vocês acabaram de assistir, então, para começar com o Pedro Henrique Lima e o Felipe Berardo, a gente quer assim, uma pergunta bem geral para começar. Como foi fazer esse curta? De onde surgiu a inspiração? Ou como foi também fazer essa animação? Enfim, conta um pouco mais sobre o processo do filme para a gente. Primeiramente, boa noite, né? Boa noite a todo mundo. Boa noite a todos. Vou me apresentar rapidamente, mesmo já tendo sido apresentado. Sou Pedro Henrique Lima, sou diretor de A Raiz de Um. E fico muito feliz em ter essa oportunidade de poder exibir o filme no festival e de poder ter esse feedback muito maravilhoso. Eu fico realmente muito feliz. E assim, quer se apresentar, Felipe? Eu sou o Felipe, eu sou agente de direção. Não sou compositor, mas vim aqui participar e ajudar. Em relação ao curta em si, surgiu de uma cadeira da faculdade, que era pra gente fazer uma animação de 1 minuto. E aí a gente foi reunindo algumas imagens que instigava a gente, fez só um mashup com algumas imagens, a gente animou elas.
E aí disso surgiu a conversa de aumentar isso, né? Fazer um projeto maior com essa animação. E disso saiu a animação de 6 minutos e acho que é a primeira experiência de animação de todos do grupo. Acho que ninguém que participou desse projeto tinha tido algum contato com a animação, então a gente estava aprendendo junto e estava seguindo junto nesse caminho de aprender. E eu acho que isso é o mais bonito para mim assim, no filme, é notar a evolução do começo ao fim dele, assim, e ver de onde a gente saiu, para onde a gente finalizou ele, é bem bonito para mim. E também a questão da pandemia, né? A gente finalizou o filme quando a pandemia chegou, então a gente teve que adaptar para um pouco complicado. E aí foi um grande dor de cabeça de adaptar esse trabalho para um trabalho remoto, tendo várias e várias reuniões pelo Meet, enquanto animava e escutava música para não enlouquecer. Que é muito demorado, né? Muito trabalhoso fazer animação, principalmente frame a frame. E a própria música também foi, né? Porque a gente fez a música, foi uma das partes finais do filme. E ela também participou dessa questão remota. Ela foi feita de maneira remota, basicamente. Que é por isso que Felipe está aqui. Ele foi basicamente o meu parceiro de debates e conversas sobre referências e como essa música ia ser construída para chegar no compositor já com todas as referências que a gente queria. Então, Grande Miguel Brito. Grande Miguel Duarte. E foi essa conversa entre eu e Felipe e esse debate que fez chegar o produto bruto, né? Assim, tipo, olha, a gente quer algo desse nível, que a gente quer isso aqui para Miguel, e Miguel lapidou absolutamente bem, assim. Entregou presente de uma vez só, foi pronto. Assim, no geral é isso. Antes, só queria avisar que a partir da primeira pergunta, que vai sempre ser algo um pouco mais geral mesmo, qualquer pessoa que está aqui no Meet pode fazer pergunta, algo mais específico, tá? E realmente, sobre a trilha sonora, eu acho que da seleção inteira é uma das mais bem assim, de ambientação, só que uma angústia muito esquisita, é a que menos tem melodias e, sabe, e cria uma sensação de letargia muito forte. Eu acho que agregou muito pro curto, de verdade. Parabéns pro Miguel Duarte, que não está aqui com a gente, mas eu realmente me amarrei. Eu acho que as pessoas no chat também estavam falando que a atmosfera que estava criando era realmente muito boa mesmo. Eu sou suspeito, mas eu gosto muito também da trilha sonora, acho muito boa também. Eu sou o diretor, mas eu amo essa trilha sonora, assim, eu me vejo nesse papel de espectador também, de ver como encaixou bem, como mudou até as minhas leituras sobre o que eu mesmo fiz, sabe? Muito, muito, muito recompensador, assim. E aí, acho legal isso que tu falou, e que tu falou que viu as pessoas falando, porque isso foi uma coisa que a gente pensou, assim, de misturar, tanto que Miguel tá como compositor e desenhista de som do filme. E isso era uma coisa que, como a gente não tinha falas no filme, já foi definido isso antes, a gente pensou em como ia juntar isso e fazer um desenho de som e uma sonoplastia junto com a trilha sonora e tal, que é tipo som de ventilador e água, essas coisas para se juntar com a trilha sonora. E aí, a partir daí a gente fez, tipo, pegou algumas referências de coisas que a gente gostava, realmente, que nem tu falou, de umas coisas que eu gostava e que Pedro gostava, de, tipo, uns sons mais ressonantes e tal, que eu acho que tem umas melodias bem bonitas ainda, mas que realmente de um jeito mais estranho e tal. E aí a gente, eu não lembro exatamente quais foram, mas a gente pegou umas coisas de Chiu Chiu, umas bandas que eu
Pegou do The Vape, que é um canal do YouTube bom, que não é muito grande, é um cara da Europa aí, que é um músico que faz sons com objetos e tal. E bem interessante, bem noise, bem complicado. E aí a gente pegou isso junto com as coisas mais clássicas, assim, de compositores mesmo. Tu quer falar, Amanda? Eu vi aqui que tu... Eu não queria interromper, Não, gente. pode falar. Eu prefiro que vocês falem mais do que eu, pra falar sinceramente. Imagina. Primeiramente, parabéns pelo seu trabalho, pelo trabalho da equipe, do Pedro, do seu. E parabéns ao Miguel, não é? O compositor. Miguel Duarte, um Glito, nome artístico. Porque eu, para falar sobre música, para falar sobre trilha sonora, acho que para falar sobre a questão sonora mesmo, a gente está falando sobre som. E o poder que não só as notas, né, que são frequências, alturas definidas, elas têm de impactar e de ambientar. Você falou agora, o meu estalo para vir aqui contribuir com essa mesa é que você falou que é um compositor que faz música com sons de objetos. E a gente tem que se atentar à riqueza que é todo tipo de material da vida dentro da nossa paisagem, do lugar que a gente vive. Tem um educador musical chamado Schaefer, que fez um trabalho no decorrer da vida falando sobre os sons no mundo. E o poder que eles têm, né, em cada novo ambiente, causou a inconstância, a melancolia, aquele sentimento que estão acontecendo coisas, ela conduziu. E isso não necessariamente com uma orquestra tocando ou com instrumentos extremamente visíveis ou que a gente reconhece, isso aqui é instrumento tal. E eu tô falando com parâmetro na educação também, no que eu vejo que os meus, quer dizer, os telespectadores, mas os apreciadores, tanto infantis, infanto-juvenis, eles falam para mim, eles reconhecem. E ver passo a passo você falando de como foi construído e como vocês pensaram e observar o resultado incrível que a gente teve é extremamente gratificante. Então eu que agradeço por você compartilhar com a gente esse comentário, essas ideias, pelo lindo resultado que teve. E é isso, estejamos prontos para contribuir ao mundo com música, com arte, com coisas novas, diferentes e comuns ao nosso dia. Eu que agradeço, fico feliz com a fala, com elogios. Mas realmente sobre isso mesmo, dizer que... Não sei se eu tenho muito mais o que falar do nada, assim, tirando eu mesmo, mas foi basicamente esse mesmo o processo da gente, de pegar umas coisas meio de jazz, dissonância, assim, de Churchill, Colin Stetson e tal, e aí puxar para uma coisa mais dissonante ainda, que é esses sons de objeto e coisas arrastando em chão, coisas caindo de escada e tal. E aí daí entregar isso para Miguel, e aí Miguel fez o que ele fez, aí entregou uma coisa que a gente gostou bastante no resultado final já diretamente pra gente. Pô, eu gostaria de trazer meu elogio também, cara, porque esse curta, a música realmente chama muita atenção, a trilha sonora, ela realmente a sonoplastia se funde à trilha como parte do arranjo, né? E assim, me trouxe sentimentos assim que eu nem sei dizer, sabe? A Amanda falou de melancolia, talvez seja o mais próximo que eu possa dizer, mas cara, você tem no início do curta uma música acontecendo, depois tem um momento de rompimento, é como se fosse a segunda parte do curta, indo pro final, né? E ali você entra com uma nova harmonia que fica, são vagando entre dois acordes, e esse revezamento, né, desses dois acordes me traz esse sentimento, a lembrança que eu tenho do curta é justamente esse momento da trilha que fica entre esses dois acordes, essas duas harmonias, né, vagando, suspenso, não repousa. É um negócio muito bonito de se ouvir, que fica no ar, né? Você
E eu acho que é isso que traz esse sentimento que a Amanda falou de melancolia, acho que é o mais próximo que eu consigo ir muito bem com curta, né? Com a animação, perfeito. Muito bom, cara, parabéns. Obrigado. Eu gostaria de parabenizar também ao Miguel diretamente, mas fica aqui a minha... Mas vai chegar nele, ele vai ouvir todos os elogios que ele tá recebendo. Esses semitons aqui, assim, é uma coisa de louco, e você fica, quando é que vai resolver? E não resolve, porque ele vai pro Fá, aí fica voltando, e depois vai para outro acorde. É uma loucura. Eu tô com o piano aqui, gente, eu vou comentar algumas músicas de vocês com o piano, porque eu amo as músicas, todos esses curtos selecionados, mas esse me deixou, assim, nervoso. Esse eu terminei assim, caraca, eu não tava nem conseguindo terminar. E muito por causa da música. Além disso, sobre a animação, eu também queria saber um pouco sobre a animação. Não sei se o Pedro foi quem animou ou se ele teve um diretor de animação, porque cada corpos é realmente algo de solidão. E é um cenário bem parado, então é para isso que serve ele ali. E como o resto só tem objetos específicos, que é para conversar bem também com esse som, né, esse som de objetos que também são específicos, a gente optou por essas linhas inconstantes e, no geral, comentando realmente sobre essas dúvidas, essas imagens que parecem significar alguma coisa, mas não são claras, para mim. Só que eu gosto justamente de espaçar essas simbologias e não repetir tanto elas para não influenciar no que vocês acharam, sabe? Quem está assistindo, o que é que cada um... Eu sei o que eu quero fazer vocês sentirem, mas o que cada um vai entender disso, para mim, eu perco uma oportunidade muito bonita de escutar vocês se eu der essa mensagem. Então eu acabo preferindo escutar todo mundo explicar assim, não, pô, aquela cena totalmente me lembrou tal coisa. Então é meio que isso o meu objetivo como diretor. Posso só fazer um adendo, completar o que você falou? Então, isso faz parte de uma discussão que a gente estava tendo agora há pouco, aqui mesmo. Falando justamente sobre a arte, a expressão do artista, a liberdade e a coragem. E que o mundo é feito de infinitas individualidades. Todo mundo tem uma bagagem, todo mundo vem de um lugar, todo mundo entende o mundo de uma forma. Então, você compartilhar o seu filme, todos aqui que escreveram, que pensaram, que produziram, que atuaram, alguma coisa ou não querer dizer nada e agir de uma outra maneira que nunca jamais a coisa e mostrar é mostrar um pouco de você também. Então, é muito importante que você tenha falado isso, pra gente que é espectador, pra gente que mesmo estando na curadoria, que entende esse ponto de vista, é extremamente importante. E para agradecer também, né, por esse feedback, porque é muito importante. Eu queria fazer um outro comentário, mas eu esqueci agora, eu vou passar para o próximo aí. Depois já. Foi eu que levantei a mãozinha aqui. Eu só queria perguntar uma coisa ao Pedro, né? Como alguém que também passa por essa parte de pós-produção, você acompanha o processo do começo ao fim, e você falou uma coisa, né, de que a trilha, ela meio que... A sobreposição da trilha com o curta, ele meio que gerou um novo significado, assim, né, pra você. Como é pra você esse processo, sabe, de fazer alguma coisa tão pessoal, assim, que você controla tudo do começo ao fim, de certa forma, ficar tão vulnerável no final, assim, do processo, a dar para outra pessoa, meio que... Num curta desse que não tem diálogo, que não tem sound design praticamente, é tudo parte dessa ambientação, dessa trilha sonora. Como é essa sensação de você deixar alguém meio que tomar um pouco desse controle narrativo que você tem e colocar meio que, assim, qual a palavra correta aqui, mas deixar um pouco a cara dela, sabe? Como que você reveu o filme dessa forma, sabe?
review. Assim, é porque eu acho que é muito mais do meu olhar, assim, do como eu encaro o eu diretor, sabe? Essa figura meio bizarra que existe sobre ser diretor, né? A primeira coisa, assim, que me faz me sentir bem dirigindo é não ter essa relação de controle. Eu acho que se eu coloco na minha cabeça que aquele filme ali é controlado, eu vou querer fazer tudo, sabe? Assim, tudo, 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 tudo. E no primeiro momento que você, sei lá, num filme live action tem um ator, o ator tá criando, sabe? Assim, o jeito que ele fala, o jeito que ele se mexe, o jeito que ele... Tudo. É a criação dele. Ele tá conversando com você. Você deu alguma coisa pra ele, assim, num caminho, e a partir disso é ele, é a criação dele. Então, isso é como eu encaro a minha direção. Então, eu não me sinto assim, eu não sinto essa vulnerabilidade porque eu acho muito. Felipe viu bem isso, assim. Eu fiquei muito empolgado com o meu filme quando eu tive contato com a trilha sonora. Sabe assim, eu fiquei empolgado com um filme que eu já tinha assistido várias e várias vezes. Então, isso pra mim é o que faz o filme ficar legal. É o que todo mundo ali que tá fazendo parte do projeto tá colocando o dedo dele. E eu fico até triste quando tem alguém que tá querendo só mais técnica e tal, porque eu sei que aquela pessoa não tá tão interessada em botar o rosto dele, mas aí em tudo que faz, e acho isso muito justo. Só que pessoas que gostam, né, de pessoas que querem se expressar, foi todo mundo conversando, sabe? Então esse filme é de todo mundo, eu falo que ele é meu porque ele é meu, e se o Felipe quiser falar que é dele, é dele. Porque todo mundo tem essa propriedade sobre o meu filme, falando do meu filme. É isso, essa é a minha visão. Muito massa tu falar isso, quando uma das primeiras coisas que tu falou foi é, que praticamente todo mundo tinha animado alguma coisa, né? Foi realmente algo que permeou o processo. Bastante. Bastante mesmo, assim. E por ainda mais, a maioria das pessoas que animaram não sabia desenhar. E aí vem essa questão, e aí, como é que a gente vai animar se a gente só tem uma pessoa que sabe desenhar? E agora? Então a gente teve que se adaptar. Fazer isso, porque eu já tive outras experiências que foram mais limitadas e mais difíceis de, né? Você, em qualquer função que você tiver, você entrar na parte criativa e fazer alguma coisa. E aí, mesmo, não sei, eu acho que, principalmente em cinema independente, assim, quando todo mundo tá fazendo porque quer fazer, e não é uma coisa de todo mundo tá sendo pago para isso, e não tem essa relação, todo mundo tá fazendo porque quer. Eu acho que é importante todo mundo ter essa relação, assim, de estar interessado em querer fazer alguma coisa no filme e tal. Não, realmente é uma arte coletiva, né? Todo mundo deixa um pouco de si, a cada parte do processo do filme é realmente muito, muito gostoso de fazer cinema por causa disso. Acho que todos nós compartilhamos desse sentimento. Bastante. Podemos passar para o epílogo agora? Que tá na ordem. Então, a gente começa com a mesma pergunta geral, como foi o início desse processo de criar epílogo para até chegar no como chegou, como foi fazer a música, já que você também, além de ser o diretor do filme, é o compositor. É uma música muito, muito legal no sentido de criar uma ambiência fantástica. Eu acho muito, muito bem bolado para o filme, ainda mais sendo um filme muito aberto à interpretação. Então, conte-nos um pouco mais sobre isso. Vou falar nada, tô brincando. Eu acho que foi um processo muito acelerado e muito maluco, porque, primeiro, a gente está numa pandemia, né? E isso proporciona já um monte de coisa insana acontecendo, né? Ao nosso redor. Eu acho que foi... Mas, ao mesmo tempo, você está vivendo tanta sobrecarga, sabe? Você está com tanta coisa na cabeça o tempo todo que você fala, caramba, eu preciso, sabe, colocar isso em algum lugar. Eu falo com alguns amigos meus que 2021 tem sinal de cansaço, mas 2020 para mim foi um ano de reação mais, sabe? Foi um ano ativo, foi um ano de
pô, preciso, tá acontecendo tanta coisa, como que eu me expresso dentro disso? Vou escrever poesia, preciso falar dessa coisa, vou escrever uma música, vou escrever, sei lá, uma peça musical, uma coisa assim. E isso rolou muito em 2020 pra mim. Esse ano já não. Esse ano parece que foi mais um negócio. Puta merda, ainda tá rolando isso. Eu não aguento mais. Eu só quero, sabe, poder interagir com pessoas de verdade. Mas. E aí a gente chegou no final do ano passado, lá para outubro, eu falei com os meus amigos e colaborador Rayan, amigo meu de muitos e muitos anos, falando assim, mano, vamos escrever alguma coisa e vamos tentar produzir alguma coisa muito barata, vamos ver se arranja um sítio. Super fácil, ver se arranja um sítio. Se arranjar, a gente vê o que faz. E foi uma experiência totalmente diferente de tudo, porque normalmente, né, você vai fazer um projeto, você tem um curta, alguma coisa, você vai, visita a locação com a equipe, né, vê o que dá para fazer, e aí você pensa toda a decupagem em cima disso, né. Nesse caso não rolou, porque a gente só não ia ter chance de ir no local, no sítio do amigo dele, a gente teria que ir só para gravar, então foram algumas fotos que estavam disponíveis, e aí a gente teve que escrever um roteiro baseando-se nas fotos, né? E o próprio processo de escrever um roteiro foi algo muito parecido com escrever poesia, sabe? Porque poesia, na minha opinião, é muito de um lance. Eu deixo sair e depois eu vou colocando algum sentido nisso, sabe? Eu não vou montando uma estrutura em cima disso. Para mim, o roteiro, quando você está pensando necessariamente algo muito dramatúrgico, você começa estruturando isso, né? Fundamentando. Nesse caso, não. Vamos deixar sair, vamos ver para onde vai, vamos pensar nas imagens que saem da minha mente primeiro e eu vou estruturar depois. Então foi uma loucura, a gente reuniu uma equipe que topou, que comprou a ideia, só com ajuda de custo, né, de transporte e alimentação no local. Era uma equipe minúscula de 6 pessoas, eu acho que 7 pessoas, e foi uma loucura, porque tudo que podia dar errado, deu errado, sabe? E foi muito fiel ao que foi 2020, sabe? Foi um filme muito assim de 2020. E aí a pós-produção a gente começou já em janeiro, e a trilha, para mim, foi um processo de redescobrir, né? Eu tinha perguntado para o Pedro sobre a questão da vulnerabilidade, porque eu acho legal essa ideia, né? E eu acho que, na minha visão, tem vulnerabilidade, né? Você colocar algo que é tão precioso para você na mão de outra pessoa, sabe? E essa vulnerabilidade faz um pouco dessa experiência tão marcante também, porque você precisa confiar nessa pessoa, né? E se não der certo, ok, no próximo projeto provavelmente você vai trabalhar com outras pessoas, você vai fazer o processo de forma diferente, mas se der certo, ela traz algo para o projeto que você não poderia trazer, porque são as individualidades, que a Amanda falou antes perfeitamente. Você tem características que são de outras pessoas que acrescentam de uma forma que você nunca consegue prever, sabe? Então, quando você vai fazer a trilha sonora, você está experienciando essas novas características, esses novos elementos que foram acrescentados ao projeto, e a forma como você reage a isso é que me surpreende, porque sempre que eu termino, né, por exemplo, eu terminei de produzir a trilha, eu fiquei surpreso, eu falei, caramba, eu consegui fazer um negócio muito bom, mas é algo que você realmente não tem a mínima ideia. Eu acho que às vezes eu estou escrevendo, de novo, tem projetos que eu já tenho a trilha pensada, na hora que eu vou fazer, porque me ajuda até a escrever, qual o tom, sabe? Como que eu quero criar esse desenvolvimento do personagem, criar um clímax e tudo mais. Nesses casos em que você faz o processo contrário, a trilha está no final só mesmo, é meio que... É quase como... sei lá, sobrepor uma imagem ou pintar uma paisagem, sabe? Uma coisa meio louca assim. E aí foi muito louco. Eu brinco com o pessoal da equipe, né? Falo que eu escrevi 11 minutos, eu produzi 11 minutos de música para um curta de 14. Né? A maior parte da trilha não tá no projeto. Mas é porque você quer fazer algo que tenha começo, meio e fim da mesma forma, né? Realmente como pintar uma paisagem. Você quer concluir, não quero só
escrever algo para esse momento. Eu quero fazer algo que tem, sabe, que faça sentido dentro, assim, individualmente, né, digamos. Eu me identifico muito com a sua fala, especialmente de realmente querer compor, contar uma história pela música, mesmo que ela não vá para o filme. Para você, pelo menos a música já existe e é só uma questão de recortar o que vai ter que caber no filme. Às vezes até uma tarefa meio triste de você ter que tirar coisas da música que você ama, mas não funcionam. Infelizmente faz parte do nosso ofício, mas eu posso dizer que os trechos que você utilizou, acho que casaram muito bem. Eu gosto muito como vários trechos de música são as mesmas notas meio que reorganizadas, né? Especialmente em arpejos diferentes, inversões no piano. Você é pianista? Porque Espelho, né? Eu estudo piano, eu não estou no nível ainda das pianistas aqui, provavelmente, mas eu estudo desde 2019 e eu Você estuda piano, você é pianista, papo encerrado. Exato. é isso, é sobre isso. Eu estou, eu o caminho. Oi? Você tem que se dar valor. Não me dou valor, só é que é uma coisa de também, não é nem de dar valor necessariamente, é de você entender que eu sou muito, assim, eu me cobro muito, né? Então você sabe que ainda é um processo e você está sempre buscando atingir. Então, de forma alguma, eu ainda coloco na minha cabeça, assim, sabe? Eu estudo piano, né? E espero um dia ser pelo menos um entendedor, assim, bom o suficiente para compor do jeito que eu gostaria, mas pianista para mim já são é aquela mentalidade de formação, sabe? Tipo, eu vou me formar, mas você faz arte, então você é artista. Por que com o piano tem que ser diferente? Liberte-se das amarras acadêmicas e entregue-se ao mundo da música. Isso adorei. Você tem como fazer como é que fala? É um clipezinho de 5 segundos para a gente ficar se tocando sempre que tiver esses problemas. Né? Mantra. É um mantra, perfeito. Não, mas é bom que você está levantando isso. Até porque isso fica para vocês que são produtores, vocês que vão criar coisas maravilhosas que nós vamos assistir e apreciar. Porque isso fala a respeito da educação. Fala a respeito da mentalidade que a gente está espalhando através dos filmes, dos curtas que vocês estão produzindo, para uma geração inteira. Sobre, eu não sou pianista, mas por que você não toca piano? Se você tocasse, sei lá, saxofone, eu ia falar, não, tudo bem. Mas não é esse o caso. Eu entendo o que você está querendo dizer, eu sei exatamente o que você está querendo dizer. Mas o que eu estou levantando assim como o filme anterior, a equipe fez tudo, cada um fez um pouco, e a gente citou um termo maravilhoso chamado arte coletiva. Entenda-se como compositor, entenda-se como pianista, porque você pianou, né? Então, a gente tem que passar isso, a gente tem que deixar isso claro, as portas abertas para a arte e não cobranças pessoais acima do que você realmente fez. E foi um excelente trabalho. Eu agradeço. Mas eu acho que tem parte disso também é um pouco dessa, não é nem insegurança, sabe? Porque não é necessariamente insegurança. Se fosse insegurança, a gente nem colocava, né? Nem enviava para festival, nem nada. Mas eu acho que se venda parte de um processo, não se venda como, perfeito, não se venda como a figura fechada, mas o que você levantou realmente é total. A gente se vê como artista, mas a gente não se vê necessariamente como ainda um especialista, digamos assim, né? Um profissional, talvez. E aí, se for filosofar, isso vai para outros caminhos, né? A gente pode começar a dizer como o valor do artista na sociedade. Eu vou parar de falar. Mas isso é muito interessante. Isso prova que todo artista é igual em relação à sua arte. Porque a gente tem quando a gente vai olhar, principalmente aquilo que a gente criou, né? Que nós criamos, a gente sempre vai olhar com um olhar técnico, olhando a teoria, todas as amarras, tudo que a gente aprendeu, bem estruturado.
E, na verdade, quando as pessoas que realmente importam assistir, né, o olhar delas é totalmente orgânico, é totalmente mais voltado à simbologia, ao que aquilo representa, né? Eu tenho os meus amigos aqui músicos e a gente conversa muito sobre isso, né? Agora não por causa da pandemia, mas os nossos encontros, né? Principalmente a mandioca, a relação que a gente tem com o instrumento e como a gente é quase que um mártir, né? Igual o Nate falou, eu queria poder tocar do jeito que eu queria poder compor. As coisas na minha cabeça, as ideias, eu queria ter a possibilidade de botar isso no papel, botar isso na tirada da imaginação. E às vezes é exatamente nesse ponto que a gente precisa estar, sabe? Então se amarrar, isso é clássico de todo mundo aqui, né? Mas a gente tem que tentar se desamarrar um pouco dessa ideia de que o título é muito mais importante do que aquilo que funciona, né? Tanto que a música nesse filme é maravilhosa, funciona totalmente. Ela tá aonde ela precisa estar, entendeu? Nada além, nada de menos. Uma última observação sobre isso é que, se a gente pensar, isso vem da nossa forma. Isso vem da nossa forma, a gente sempre tem que estar chegando em algum lugar que a gente não está. A gente sempre tem que estar chegando, caminhando. A gente nunca é alguma coisa de fato. E dentre a cobrança que existe do mundo, existe a cobrança que é fomentada dentro da gente. Então, se a gente que é artista, futuros inspiradores para outras pessoas pensar assim, o que vai ser da próxima geração que vai olhar pra gente e vai falar, pô, mas aí eu também não sou pianista. Pô, mas aí eu também não faço não sei o quê. Então é isso, gente. Pensar que o que a gente faz aqui agora, mesmo que não escutem o que a gente está falando, eles estão vendo, estão sentindo, estão ouvindo. Então é para pensar no tipo de mentalidade que a gente se enxerga dentro do que a gente produz. Falei muito bonito agora, próximo. Matheus, gravou essa também? Grava tudo. Eu acho que é muito válido. Eu acho que é mais fácil a gente, da minha perspectiva, claro, né? É que eu falo a gente é a forma de generalizar sempre, mas é muito mais fácil a gente falar isso, né? Até de uma forma de situar do que pessoalmente, individualmente, se aceitar isso. Porque o que você falou é perfeito. A gente está sempre achando que que ainda não, a gente não está vivendo algo. Por isso que a gente vive nessa geração da ansiedade, né? Porque é sempre o que vem depois e sempre o que veio antes. Então a gente usa o passado como forma de projetar o futuro. Esquece do agora. Então, no passado eu não era pianista. Então eu projeto o quê? O futuro, em que eu talvez seja. E eu esqueço que agora eu sou parte de um processo em que eu já estou produzindo, eu já estou. Eu sei, eu tô só fazendo agora a filosofia. Vai demorar para aceitar, mas vai, fica tranquilo. Exatamente, é isso, entendeu? O mártir é esse. A gente nunca vai aceitar. Sempre vai ter assim, ok, agora. Sabe, se você pegar os compositores, grandes compositores da história, muito provavelmente a gente não tem relatos sonoros deles, né? Mas a gente tem compositores que falam assim, tem ideias, tipo assim, esse cara era um excelente compositor, mas ele excedia a composição dele ao que ele interpretava as suas próprias músicas, entendeu? Então a gente nunca vai conseguir alcançar esse Olimpo, né, teórico, técnico. É só sair do ideal e da utopia. Porque a arte verdadeira é a arte que tem erros. Então... Perfeito. Isso é muito legal falar. Isso é muito legal falar, porque legal que chegou nesse ponto. Existe uma perspectiva que eu acho que ela até tá dentro mais da música erudita, da perfeição, né? Da forma perfeita, até na apresentação. Então eu vou lá numa apresentação sei lá, de um pianista, e ele vai apresentar lá um concerto do Dvorak, e aí eu tô lá assistindo, e se alguém espirrar e o pianista errar, aquela pessoa vai ser apedrejada. E o pianista, coitado, vai ser envergonhado. Porque a gente tem essa carga da demonstração. E quando você vai na música popular é um pouco do contrário, né? É meio que aquela atmosfera de quem está assistindo influencia. E mesmo que tenham erros, imperfeições, e praticamente toda apresentação tem imperfeição, nem que não seja perceptível para a gente, assim, que é mais leigo, eles sabem que tem imperfeições. Às vezes na entrega de uma linha melódica, né? A voz não chega na nota ali exatamente. Mas
não importa, porque a experiência é mais importante, né? Então tem essa discussão que eu acho legal. E até para voltar nessa parte da produção, que de 2020 e tal, o fato desse filme ter existido, uma amiga minha me falou isso, era melhor a gente ter, porque teve muitos problemas, realmente teve muitos problemas na produção. A ponto da gente ter problema com SSD e com a docking station, e aí tem que deletar um monte de coisa para continuar gravando, e fica aquela questão. O que é melhor é fazer ou não fazer, porque não vai sair do jeito que você gostaria que saíssem. Então, a própria existência dessa obra é imperfeita, mas ainda é uma existência, e toda existência deve ser celebrada. Obrigada. Grava esse aí também, Matheus. Isso aí. Me sinto grata agora. Só uma observação, achei muito engraçado e interessante, assim, quando você falou, Nate, assim, você falou alguma coisa tipo, esse curta tem todas as características de um 2020, aí, tipo assim, achei engraçado que o 2020 praticamente virou um adjetivo, né, tipo, sinônimo de desastre, né. Aí, assim, eu achei interessante porque você falou que começou a fazer a produzir o curta nesse período, né? E, assim, para você ver, assim, o quanto isso entrou em você, na sua vida, o quanto você internalizou essa questão, e eu acho que talvez transmitiu isso perfeitamente pro curta também, você, inclusive, uma questão minha, a ideia do curta surgiu na pandemia, ou você já tinha algo programado antes? Então, cara, eu tenho um monte de... eu tenho todas, assim, tenho um plano A, plano B, plano C, assim, de ideias para produzir, né? Por isso que esse amigo meu que eu citei, o Ryan, a gente está sempre buscando produzir. A gente sempre chega, qual vai ser o curta desse ano? A gente tem alguma coisa que a gente consegue produzir? Se não, vamos criar alguma coisa? E meio que foi isso. A gente chegou e falou... a ideia minha foi, eu queria falar de perda, mas eu queria falar de perda de uma forma em que não fosse enfatizada as mortes na pandemia, ou que não fosse enfatizada a perda de alguém próximo. Eu queria enfatizar a ideia de perder. Então, o curta, tanto que ele começa com aquela dedicatória, uma frase, né? É uma dedicatória. Todos aqueles que experienciaram a perda de alguma forma, né, de qualquer que tenha sido essa experiência em 2020, porque para mim foi um ano de perda. A gente perdeu tempo, a gente perdeu oportunidades, a gente perdeu pessoas, a gente perdeu amigos, né, por que não? A gente perdeu, assim, a sanidade, então a gente teve que lidar com isso. Então, a minha ideia surge dessa forma, e aí você começa com esse processo de colaboração, né, que comecei com o Ryan, com o Cristiano, que fez parte da equipe criativa, e até chegar nos atores, e aí ele vai sofrendo essas mutações, e até chegar no local, que, como eu falei antes, a gente não sabia exatamente o que ia gravar. Então, chega no lugar, você tem que reconstruir. É um processo de criação e reconstrução constante durante os 3 dias que a gente gravou. Parece... Entendi. Oi, fala, Matheus. Me parece que você falou que não queria enfatizar necessariamente a perda em si, mas também o processo, eu acho, sabe? Porque o filme tem ali um decorrer meio de devaneio, assim, e realmente não tem uma conclusão em si, né? Tem um final ali que fica claro, uma perda, mas você tem todo o desenvolvimento até chegar a isso, sabe? Que é onde está realmente a força do filme, eu acho. Então, acho que foi curioso perceber como isso se relacionou com a conversa que a gente está tendo aqui agora. Total, e eu acho que isso é um exercício, fica até para quem estiver assistindo, é um exercício de criatividade muito legal, que você pode pegar qualquer história, a mais simples que seja. A história, ela não é narrativa, a história é a história. Pelo menos no cinema, a narrativa é o final, é o que vai para a tela, são as escolhas, são todas as escolhas lá. Então, é muito legal ver como uma história ou como uma ideia, ela pode
se tornar algo totalmente... A mais simples da ideia, sabe? Se for a galinha cruzou a rua, dependendo da forma que eu contar isso... E na música é a mesma coisa. E, tipo, você vê Mahler, sabe? Ele podia ser aqui, ó, fazer a retinha, mas não, ele faz assim. E aí isso torna a experiência mais prazerosa do que a finalidade, digamos assim. Eu acho que o objetivo, a conclusão por que você está ouvindo isso? É mais estar ouvindo que é importante. E eu acho que nesse tipo de obra é mais ou menos isso, até porque o curta, ele não te permite, ele não te permite tanto a densidade, sabe, de informação, né? Ele é bem conciso, então você tem que achar formas que sejam, que você explore a semiótica, que você explore os outros elementos eu sempre falo em camadas, né? Porque você tem movimento de câmera, você tem as atuações, você tem blocking, você tem música, você tem composição, todos esses elementos, eles podem adicionar, né? Mas eles não precisam ser iguais. O importante é que eles transformem, né, esse produto numa experiência que transmita alguma sensação, sabe? Isso que para mim é mais importante. Eu tenho um comentário, mas eu vou guardar para o final, para poder não atrasar aí o planejamento aí da reunião. Porque agora a gente vai passar para Florencio Guerra agora, se mais ninguém tiver pergunta. E Florencio Guerra, inclusive, filme muito legal de assistir por estar assim, em muita externa e ter sido lançado em 2021. Me deixa curioso também como foi gravar, como foi, onde tipo, o quão perto de você ou algo assim, enfim, mas como foi para você gravar esse curta, se houve dificuldade em gravar durante a pandemia, se foi durante a pandemia, essas questões também eu acho que seriam de muito interesse. Boa noite, Ernesto, boa noite, Neite, Felipe, Pedro e demais presentes, né? E quem está nos assistindo ainda na live. Florencio Guerra... Desculpa, só um segundo, perdão de interromper. É só porque eu preciso avisar que a live, ela infelizmente ficou fora do ar há um tempinho já. Desde que o Neite começou a falar, a live caiu, a gente não sabe por quê. Infelizmente, tá? Mas o nosso maior propósito aqui nessa live é tá tendo esse papo com vocês, está gravado. Então, mas era meu dever falar que a live tinha caído, ok? Então, peço desculpas por isso também. Depois a gente pode recortar algumas gravações, talvez, pode ser uma ideia. Sim, fazer trecho já. Porque temos discussões riquíssimas aqui para compartilhar. Sim. Com toda certeza. O Guerra, ele foi gravado em março, ele foi concluído em maio e ele está fazendo sua estreia aqui hoje. Então, é um filme de 2021 em geral, né? E ele é a continuação, ainda que ele tenha a sua autonomia enquanto unidade, enquanto curta, ele continua um curta de 2020, que foi o último curta gravado aqui no Rio Grande do Sul, um dia antes do início da pandemia. Ou seja, são 2 curtas-metragens de 2020 e 2021 que fazem parte de um mesmo universo. Tá? Inclusive, saiu recentemente num jornal aqui do nosso estado uma matéria sobre esses 2 materiais e eles denominaram Bombacha Verso, tá? Para fazer assim, uma alusão a esses multiversos, a esses universos compartilhados, né, que o cinema anda explorando. E a gente está apostando nesse regional, né? Por isso trazer indiscriminadamente o sotaque, trazer indiscriminadamente essa questão linguística, que ela é identitária também, e trazer, além disso, a paisagem, né? Ali as externas e as internas são todas em uma mesma fazenda, aqui na zona sul da capital de Porto Alegre, né? Só que aí o trabalho de arte transforma aquilo realmente numa fazenda, numa estância do século XIX, com muito capricho, né? Assim, que é talvez um dos mais interessantes pontos do filme, além da fotografia, que particularmente eu acho que se destaca, esse trabalho de arte, de recomposição histórica, né? Aquele personagem, por exemplo, que fala das suas cicatrizes, para fazer uma análise existencial, no curta anterior, chamado Buchincho, ele sofreu um golpe de faca. Então aquilo tem uma conexão
com um curta do ano passado, que estreou no Festival de Gramado, que fez uma excelente trajetória nesses festivais, e agora está na programação do Canal Brasil, né? É o nosso Bombacha Verso. E uma curiosidade, talvez a maioria, não sei se alguém aqui é ligado à cultura mais ao sul, né? E a gente sabe que não faltam justos estereótipos sobre a nossa própria, digamos assim, construção centáurica, como eu falo, né? Por isso esse vínculo com o cavalo. O gaúcho é muito machista, o gaúcho é muito selvagem, é muito bélico, é muito soldado. E o nosso propósito é começar a recontar isso para fazer justiça, com a mesma justiça que o Nordeste se apresentou no cinema novo, né? Assim como o eixo Rio-São Paulo, a gente vê todo dia, toda hora, na TV aberta, nas telenovelas. Falta o Sul se enxergar como o Sul e também se desconstruir, né? Ao invés de só se reconstruir. Por isso a gente resgatou do nosso cancioneiro músicas e poemas e adaptamos para o cinema pela primeira vez. Florencio Guerra e Seu Cavalo é uma música aqui do nosso folclore. Então tem tudo a ver com esse festival, né? Começou em grandiosíssimo estilo. É uma composição de Mauro Ferreira e Luiz Carlos Borges, que é um acordeonista muito conhecido, né? É um dos caras que teve uma grande relação aí com a Mercedes Sosa, é um desses nomes dessa música para cantar o pinando da América Latina dos anos 70. E a composição fala desse sacrifício do personagem Florencio na hora de executar um mando, nessa função senhorial, meio feudal, né? De cumprir um dever. E ele vai lá e prefere, depois desse feito, prefere a morte a viver sem o seu amigo, né? O que a gente fez foi criar em cima disso um texto que compusesse esse bombástico verso, aproveitando esses mesmos personagens, de um texto para o outro, fizesse jus à canção, né? E ao mesmo tempo se assumisse gaúcho do mundo, um gaúcho universal, né? E o barato é que o mundo tem nos comprado nesse projeto como faroeste lá fora. Então a gente não fica devendo para o western de bombacha, né? Assim como tem o cinema argentino, que também se assume como tal, por que não um cinema porto-alegrense que não é da Paris, da capital, que a gente tem um cinema urbano muito interessante, muito moderno, é Jorge Furtado, é uma galera boa, né? Agora Lully Gerbasi com A Nuvem Rosa, fazendo um baita cinema reconhecido no mundo, mas a gente também tem essa bombacha e a gente precisa recontar essa história. Não, eu acho esse curta tem. Agora que você falou mais ainda sobre essa tentativa de reescrever a persona do gaúcho, faz ainda mais, assim, explodiu minha cabeça, porque uma coisa que eu amo nesse curta é imaginar o passado do Florencio. Porque quando ele conversa com a mulher e ela fala, você Florencio Guerra das Guerras, né, alguma coisa que eu não lembro o diálogo todo, mas ela fala dele como se antes ele, você já foi um cara, cabra macho, viril, sei lá o quê. Eu fico pensando, nossa, imagina como esse cara era, ou todo o passado, vale até um spin-off, um prelúdio do Florencio, seria muito interessante, mas ver o Florencio nessa idade, com essa sensibilidade e delicadeza que é muito reforçada pela música, foi impressionante para mim. Esse curta entrou com muito carinho para o festival e, assim, ao final eu acho de emocional. Eu gosto que tem essa liberdade de aquele diálogo final de que deve tanto a Florencio quanto ao cavalo, com aquela música. É um momento muito especial que faz sentido com tudo que você falou. Então, realmente, eu acho, agora para falar um pouquinho também sobre a composição do Duca Duarte, que a primeira coisa que me saltou aos ouvidos foi a delicadeza do acordeão, que a música vai tocando e o acordeão realmente vai criando essa delicadeza, totalmente o contraste do que você diz, né, do gaúcho áspero, sabe? Então, acho que realmente fez uma releitura muito incrível e musicalmente funciona perfeitamente o final, quando... É porque os acordes que ele utiliza com...
esses detalhes, esses pequenos detalhes, essas pequenas notas de acordeão que floreiam a música, fizeram realmente com que a experiência toda fosse muito delicada. Né? Esse acordeão no agudo, no ponto. Eu queria muito agradecer. Normalmente, desculpa eu entrar aqui, mas realmente, quando a gente pensa em acordeão, a gente imagina logo algo mais, um peso, né, dos acordes, né, algo mais ritmado também pelos estilos que o acordeão está presente. Que muita gente tem a também. Gonzaguinha, etc. E nesse curta, exatamente, ele trouxe uma delicadeza na trilha. O foco do acordeão é a melodia, entendeu? E eu concordo com o Ernesto nessa parte. Agora é o Matheus Ramé, tá com a mão levantada. Foi mal, cara. Não, relaxa. Eu queria comentar, inclusive, esse final também, porque na hora que eu vi assim, me chamou muita atenção o fato de que você não mostra o Florencio indo para os últimos momentos dele, sabe? Você só ouve falar disso. E eu acho que isso é muito bonito e muito forte, porque dá uma sensação mítica realmente para essa figura lendária, assim, para essa figura centaúrica, que você não consegue ver na tela, né? Não sei se passou pela sua cabeça em algum momento filmar isso, essa imagem do homem junto com o cavalo e tal, mas eu acho que não mostrar realmente é uma decisão que faz ressoar ainda mais como, enfim, uma lenda. Sabe, Matheus, eu vou aproveitar e concluir junto às questões que o Thiago e o Ernesto trouxeram, mas é muito legal ver vocês, principalmente pela ampla, enfim, né, contribuição musical, mas sobretudo como artistas. A gente falou do Miguel Duarte, agora do Duca Duarte, e nós todos de arte, né? Eles do arte, nós de arte, de várias artes aí convergentes, né? E é legal ver o feedback, porque a gente nem sabe às vezes aonde está mirando, ou está mirando sem saber que aquilo vai se conectar de alguma forma. O roteirista desse texto sou eu e o meu irmão, que é um jornalista, professor aqui em Porto Alegre, que é o Thiago Suma, e a gente já idealizava que não aparecesse, que não fosse gráfico isso, muito pelo acento mitológico, né? E também até para criar uma coisa que na música não tem, um espaço para descrença. E por que não o aviso possa ser uma mentira, ou uma fantasia, uma ilusão, até uma vista equivocada, né? Ou quem sabe até concreta. E isso me fascina, a ideia de nem tudo precisar ser visto, mas também sugerido, né? E sobre a questão do acordeon, Ricardo Comaceto é o músico que executou, é um músico bastante conhecido aqui no nosso estado, e é uma gaita de botão, né? Das mais tradicionais. Então, isso vai criar enfim, essa textura diferente da sanfona. Claro, a música original ela é executada no acordeon de teclas, né? Mas a gente criou algo que respirasse mais como o cavalo, como aquele menino, o eu menino do Florencio olhando e bufando, e que criasse aquele bufo sem tanto aquelas teclas, né? Sem tanto aquele sujo maravilhoso da tecla, mas que tivesse mais essa respiração mesmo, né? Então eu acho que isso contribui, como tu falaste. E Ernesto, a música que te chama a atenção da linha melódica ao final, ela é uma citação à melodia original da música. É a única vez que a melodia original ela aparece de alguma forma ali intertextualmente. Né? Então, curiosidades aí dos bastidores. Não, tá explicada a força da música, então. Se o curto inteiro saiu dessa música, faz todo sentido que ela esteja no grande final. Mas o curioso é que a melodia e a execução, elas têm uma outra dinâmica. É meio um chamamé, que lembra um pouco uma guaranha, né? Num ritmo mais célere, menos melancólico, nada melancólico, em verdade. A gente descosturou aquilo para se adaptar àquele discurso, né? Minha vez, gente, posso falar? Posso?
Não, vocês têm que dar o aval. Pode. Tá. A primeira coisa é que você falou folclore. Eu falei assim, Deus, obrigada. Eu pensei assim, que coisa linda que você fez com o nosso folclore. Eu amo ver quando a gente consegue pegar referências extremamente nossas, trabalhar com coisas nossas, ou ver a origem de onde a gente veio. E eu achei extremamente bonito, juro. Eu gostei de todas as amostras que estiveram aqui. Eu sou extremamente suspeita para falar. Mas, assim, muito grato pelo seu trabalho. A segunda coisa que eu queria comentar é acordeon. Quando eu ouvi, eu não pensei em acordeon, porque eu justamente achei muito suave. Muito mais suave do que ele em comparação. Aí eu fiquei pensando assim, ou o instrumentista, o intérprete, ele é excelente, porque é realmente muito difícil. Ou assim, é um outro instrumento, mas a sensação que eu tive é que, engraçado que quando você falou, a minha cabeça ela fez assim, igual o Ernesto. Porque parecia que a música me contava um poema. Era isso que eu sentia. Era uma sensação de, quando eu leio poesia, de que estava me acolhendo, de que estava contextualizando, não sei te explicar. Era uma condução, eu me sentia conduzida mais pela música até do que pelas cenas que eu via. Particularmente, eu acho que, por mais que sejam coisas um pouco mais esporádicas na minha visão, os trechos que você colocou, as melodias, toda a questão harmônica que o Ernesto explicou, para mim, foi o que mais me fez entender o seu filme, da minha maneira. Então, eu achei muito bonito, muito bonito. Parecia um poema que você estava cantando. E qual é o nome mesmo do intérprete, de quem tocou, que você falou que é muito famoso? Ricardo Comaceto. Gente, ele está de parabéns. Eu fiquei impressionada. A música, para mim, ainda mais sendo curadora desse festival incrível, ela não é pela dificuldade que existe ao ser executada ou ao ser produzida. A música, para mim, é o que ela me faz sentir. Então, juntando toda a questão melódica, toda a questão harmônica com o resultado final, eu acho que ficou lindo mesmo. E saber que veio do nosso folclore me deixou mais feliz ainda, porque eu sou professora de música, eu sou extremamente suspeita para falar, mas parabéns. Feliz. O Duca Duarte, que é o autor da trilha, ele também é compositor da nossa música regional aqui, então a gente agregou forças nessas duas frentes, né? Ele é o entendedor dessa música do nosso folclore e ao mesmo tempo trabalha com o audiovisual. E a grande missão que eu e ele temos, uma vez que ele está se repetindo, né? Ele estava no primeiro filme e ele está no segundo. A nossa intenção sempre é repetir os criadores, né? Direção de arte, figurino, montagem, fotografia são os mesmos, para criar uma unidade mesmo, né? O meu sonho maior é que isso vire uma sequência de 5, 6 curtas e se torne uma série do Sul para o mundo, né? Por isso o Bombacha Verso. E o Duca, e sentamos ele, eu e meu irmão, roteirista e também produtor, e a grande questão era fazer o Sul contar a sua história sem os clichês, né? Porque a nossa música pouco chega. Chega, na verdade, às vezes, em suas versões não tão... vamos chamar assim de justamente, sabe? Justaposta. Pega a música gaúcha, a maioria vai ter uma memória, talvez, de uma música comercial. E a gente tem o nosso Vitor Ramil, a gente tem o nosso Luiz Carlos Borges, a gente tem o nosso Felipe Cato, né? Que são músicos regionais, às vezes, mas também urbanos, né? E lá outro filme, que é Buchincho, o nome, né? Buchincho, o filme, a trilha toda é faroeste. Só a trilha diegética é que é gaúcha, porque tem gaita. O resto, se tivesse no filme do Tarantino, na trilha do Morricone, não ia fazer muita diferença, entende? E a nossa maior validade sobre isso é mostrar que o Sul também tem outras expressões.
não só esse amor próprio reforçado, esse bairrismo que nos contamina, não só um único jeito de pensar a cultura ou de nos restringir nessa fronteira, às vezes divisiva, que é separatista, né? Essa coisa assim que acabou nos manchando e às vezes até justamente enfim, né, nos desacreditando aos olhos do Brasil. A gente quer se colocar de uma maneira mais universal. Mas é isso, esse orgulho pelo que nós somos, ele tem que vir pelo amor à nossa cultura. A nossa cultura que é rica, que é vasta, que é pura e que é verdadeira, que é a gente que contribui, né? Que é você, o seu trabalho, o do Ernesto, do Felipe, de todo mundo aqui. E os elementos que você usou justamente para enfatizar isso foram muito bons, assim, foi um conjunto excelente, assim, não tem mais o que eu posso falar, já falei que eu sou suspeita pra caramba. Fala aí. Minha vez agora. Todo mundo foi falando e foi acumulando mais pensamentos ainda, né? Mas, começando pelo fim, é muito interessante como o Guilherme bota, né? O Sul, ele é sempre visto de lado, meio que embaçado na cultura brasileira. E de uma forma muito sensível, vocês conseguiram conectar todos nós dentro daquela história, sabe? Isso é muito bonito. Da mesma forma quando a gente vê um filme retratando o Nordeste, o Rio de Janeiro, São Paulo, que a gente consegue ter aquela conexão mais humana, né? E eu vejo aí, já entrando um pouquinho, recortando um pouco uma parte do filme, que a morte, ela é muito presente na vida de todo mundo, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora. E foi uma escolha maravilhosa essa, de não mostrar, né, aquele momento. É isso, entendeu? Eu não preciso ver, sabe? A dor, o sofrimento tá ali. E é muito lindo, muito sutil, que ao momento que acontece, né, você tem ali o cavalo relincha, você parece dar aquela sensação de que, caramba, eu vou presenciar esse momento doloroso, né? Porque é muito, muito orgânico a forma como o personagem ele apresenta, né? Ele já está em forma de luto, que ele vai perder um amigo dele, né? E é só ele que está narrando aquilo, só ele. Quando acontece o fato, e aí vem o rapaz e vem, né, proclamar quase o que aconteceu, o luto do personagem ele se alastra nos outros, né? Então todo mundo, o peso daquela perda, daquela morte, ela fica ali dentro. Eu não sei se alguém aqui já pôde presenciar o abate de um animal, né? Seja ele de grande porte ou pequeno, é muito notável, sabe? Quando você tem, geralmente a pessoa que vai abater tem um certo tipo de vínculo com aquele animal. E é uma conexão muito pura, muito grande. E ver isso, e conseguir se relacionar com isso, e depois isso meio que se propaga, né, por todos os outros personagens, e faz ter ali a cultura, toda aquela narrativa tão sensível, tão bela, tão poética, foi extremamente, assim, muito tocante de se assistir e de se ouvir. Sabe que aquele rapaz do aviso sou eu, né? Eu também faço pontinhas, eu também dou meus pulos lá, né? E é um personagem repetido também, ele já esteve no outro e agora ele aparece ali com aquele louco. O louco era um cameo no filme anterior, apenas no meio com a galinha, e agora ele ganhou uma versão de coveiro de Shakespeare, né? Para trazer aquela loucura lúcida, por assim dizer, nesse paradoxo, né? Porque a grande questão que corta a música, né? A gente não trouxe isso da música, trouxe do roteiro, digamos assim, adaptado, é o utilitarismo, né? A pior coisa que todos nós vivenciamos nesses últimos tempos são essas cruzes colecionadas naturalizando a morte, né? A morte imprevista, jovens, velhos, mas voltando para um período antes da pandemia, a questão dos velhos, especialmente, que vão ficando vizinhos da morte, tá? E que vão sendo desinteressantes para um registro social, né? O cavalo está velho, então ele não serve para nada. Assim como o cavalo, o próprio dono dele. Se o cavalo não serve, então a conclusão é que aquele homem também não. E ele vai cruzar essa jornada, essa rápida jornada de autoconhecimento e de fim,
através da digressão sobre o relógio, sobre si mesmo, seu vínculo com tudo isso, porque tem um pseudo-background, né? Com aquele menininho, com aquele Guerra das Guerras, né? Com aquele afeto já pontual pelo cavalo, mas que é no último dia. É a última paixão pelo cavalo, né? O último ato, a última ode dele por aquilo. E foi uma maneira da gente celebrar a vida ao falar da morte também, né? Porque não é um sacrifício, é o respeito, é um amor de qualquer forma, né? Não é um filme sobre sobrevivência. Lembra um pouco A Máquina de Fazer Espanhóis, do Walter Ugumãe, um livro que se passa todo num asilo em Portugal, e que a grande questão é, a cada velho que morre, reforça no outro velho o seu ponto final. Com a morte do cavalo é o ponto final do Florencio. Eles são intrínsecos, né? Por isso centáuricos. A nossa capa é o centauro, né? O nosso cartaz. Então, não podia ser diferente. E talvez o mais interessante desse personagem, da construção dele, é que esse ator, Marcos Veras, ele é um grande ator aqui, ele participa de vários trabalhos incríveis, assim, ele teve no Tempo e o Vento, do Monjardim, né? Ele teve no Em Teu Nome, filme do Paulo Nascimento, que é um filme premiadíssimo no Festival de Cinema de Gramado. Enfim, ele é um ator bastante requisitado. E ele imprimiu uma personalidade que eu juro para vocês, assim, é súbita. Ele chegou no ensaio antes da gravação e ele já era Florencio, com aquele problema na perna que o ator não tem e que o velho manquitolando, né? Com aquela dor toda que obviamente o ator também não tem, mas sobretudo com aquela velhice. Não é um ator velho. Então isso é o mais curioso, né? Aquilo também é um trabalho de maquiagem excepcional, né? E é um trabalho de interpretação muito convincente. Eu acho que a gente apostou no naturalismo e acertou para poder trazer esse discurso de vida, acima de tudo um discurso de vida. E que a música também do Duca contasse isso, né? O Duca é um cara que trabalha com a captação, com o Foley, com a trilha. Então ele é imersivo completamente na construção da música. A gente fez um estudo bizarro. A gente foi lá na música medieval, na música nórdica, né? Referências da música viking, referências das músicas infantis. Começa com aquela música de caixinha de bailarina, né? E ao mesmo tempo tentando se afastar do clichê gaúcho, ao mesmo tempo que representando. Então é um trabalho de síntese mesmo, né? É um conto, por assim dizer, é um conto perto do romance, que é todo esse universo que a gente está criando. Que riqueza esse festival, minha nossa. Eu tô ouvindo você falar, eu tô orgulhosa de estar aqui, muito grata. Sem querer ser a chata do gratiluz, gente, mas realmente, olha que maravilha. Que oportunidade incrível. Eu espero que todos vocês estejam se sentindo como eu, assim, cheios, né? Não, esse Substancial. é só o começo, é só a abertura. A gente tem tantos curtas assim no site para explorar, de todos os tipos. Tem curtas famosíssimos, tem curtas menos, curtas que são pérolas assim a serem conhecidas. Então, realmente é de animar muito esse festival acontecendo. A presença de vocês, a conversa com vocês, tudo que vocês trouxeram para os filmes de vocês e para o nosso conhecimento, não tem preço. Não tem preço essas conversas, de fato. Exatamente, cara. Eu até gostaria de agradecer mesmo assim, a presença de vocês todos aqui, dos 3 curtas que foram estreados aqui. Eu estou muito feliz. Essa reunião aqui, para mim, está sendo preciosíssima. Eu agradeço vocês terem separado o tempo para estar aqui com a gente. Me agregou demais e eu creio que a todos que estavam aqui assistindo, todos que estão aqui assistindo com a gente. E eu te dizer assim, cara, que até no processo de curadoria eu aprendi muita coisa, sabe? Porque foram tantos curtas que a gente assistiu e cada curta, assim, incrível, com potencial gigantesco. E de todo o Brasil, mano, foi maravilhoso, assim, maravilhoso. Eu também expresso aqui a minha gratidão, a minha felicidade de estar fazendo parte desse momento aqui. Eu acho que um bom saldo que a gente pode ter de pensamentos, fazendo um pouco uma enxugada de tudo que falamos,
é que a arte ela está extremamente viva, né? Ela não está aqui para ser definida, para ser conceituada ou impossivelmente categorizada em alguma coisa, mas que nós, enquanto curadores, enquanto produtores, enfim, fotógrafos, etc., estamos para perpetuar o que nós somos, né? E o que a gente acredita e o que a gente enxerga. Então, a gente poder ter a oportunidade de contemplar tudo isso que vocês deram pra gente e de ouvir o feedback de todo mundo aqui que fez parte da produção, que seja, foi maravilhoso, foi enriquecedor de verdade. E eu espero que a gente tenha essa mentalidade de que a gente está compartilhando os nossos pensamentos e que nós precisamos nos enxergar como artistas, como atuantes, como passivos e ativos, entendeu? Desse processo. Foi muito do que eu aprendi aqui. Foi a coragem de expor, né? Expor o que você produziu, mesmo que com recursos extremamente limitados, eu faço ou não, ou com casos extremamente pensados e podendo ter acesso a outras coisas. O que importa é que o resultado final chegou e alcançou a mim, alcançou a Sofia, Yasmin, todo mundo, gente. Eu fico muito feliz mesmo por vocês terem vindo, os convidados. Muito feliz por essa curadoria, por esse festival. E eu espero encontrar vocês numa próxima, de verdade, assim. Seja para ter papos filosóficos, que é muito importante que a gente, principalmente, converse, que a gente exponha, que a gente duvide, sabe? Que a gente discorde e pense, reflita sobre o trabalho que a gente produz, sobre a indústria, para quem a gente produz e qual é a demanda que a gente tem. Enfim, e é isso, gente. Muito obrigada. Eu queria comentar um negócio também que, já que a gente tá nesse clima inspirador, né? Tem uma frase que me marcou muito logo antes da pandemia, que foi na cerimônia do Oscar, quando Bong Joon-ho citou Scorsese falando que o mais pessoal é o mais criativo, né? E Guilherme estava falando do regionalismo como uma universalidade, né? E eu acho que é exatamente isso. A gente tem que se valer do que a gente conhece, do que a gente tem como verdade mesmo, porque isso passa para quem assiste. E foi o caso nos filmes de vocês. Foi o que fez a gente selecionar eles também. E bairrismo é uma questão muito, muito boa, assim. Eu sou pernambucano, então me sempre trouxe comigo. Eu moro no Rio hoje em dia, mas sempre vem comigo essa questão bairrista, e eu acho que a gente tem que ter orgulho mesmo do nosso folclore, como a Amanda tinha falado, das histórias que são daqui e que por isso são tão interessantes, porque são as nossas, é a nossa verdade. Exatamente, mano. Cadê o Ernesto, gente? Eu tô aqui, não, assim, Obrigada. realmente. Mano, muito engraçado. Não, realmente foi uma chamada muito proveitosa. Fico realmente feliz de vocês estarem aqui novamente, mais uma vez, contribuindo com a arte brasileira, contribuindo com esse festival também que está nascendo. Então, é realmente uma alegria muito grande estar aqui pela primeira vez, estar aqui com vocês. Vocês são os nossos convidados de honra desse festival, então a gente tentou ao máximo fazer com que vocês se sintam assim, o Guilherme infelizmente teve que sair por causa da bateria dele que caiu, mas é realmente uma alegria muito grande a gente estar estreando vocês. Eu espero assim vê-los em outros curtas, em outros festivais, que o curto de vocês faça sucesso em outros, seja selecionado, é o desejo de todo mundo aqui, certamente, até pelos compositores também, fica aqui o salve a todos eles que mandaram muitíssimo bem, e no caso do Nate é ele mesmo, então está recebendo um elogio primeira mão. Então, você é diretor e compositor, aí facilita, né?
Mas realmente, muito obrigado. E eu queria deixar uma recomendação para Pedro Henrique e Felipe também, porque eu vejo um curta da Mostra Experimental, porque eu imagino que se não houvesse Mostra Animação, o curta de vocês estaria na Mostra Experimental, certamente. Então, eu recomendo que vocês assistam muito Setico, não sei se vocês já assistiram em outro festival, mas sonoramente tem uma similaridade na questão de ter, mais do que sons melódicos, ter sons que criam sensações, e acho que Setico faz isso muito bem, fica uma recomendação do festival, né? São 27 curtas, a gente recomenda todos, mas para você especificamente, eu acho que eu gostaria de recomendar isso. Seria bem legal. Valeu a recomendação, vou assistir sim. Vou assistir alguns filmes aqui, eu já tô... A listinha do Letterboxd tá aberta pra ver qual é a lista de programação. Esse agora, quando eu estiver assistindo todos, eu acho que eu vou assistir também. No meio vai chegar, né? Vou ficar sabendo com a review de vocês. Minha recomendação aí pro Nate é que ele leia Schaeffer, que ele se sinta livre, tá? E que, uma outra observação bacana para vocês, produtores, compositores, lá. Trabalhar, a gente falou muito do som, né? Mas a gente tem que falar também do som que não tem, da ausência do som, o silêncio, as pausas, que são magníficas, que são perfeitas e que se a gente utilizar bem a ausência do som, não vou nem falar nota, porque nota é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Mas assim, a ausência do som, ela também diz muito. Então que a gente possa, nesse festival de trilha sonora, repensar o que a gente entende de música, repensar o que a gente entende de trilha. Não só da questão da sonorização, mas principalmente da música. Pensar que antes de falar, quando a gente está sendo alfabetizado, quando a gente é um bebê, a gente escuta primeiro. E depois de escutar muito, a gente começa a falar. E depois de mais ainda, é que a gente começa a escrever e a ler. Então, antes de você querer se dizer, ter medo de se dizer pianista, ou você... Não tô só falando para você, tô falando para todo mundo, assim. Vou pegar no teu pé, assim. Ou... antes de você querer ter medo de testar, antes de você querer ser alguma coisa, estudar, você primeiro tem que ouvir. A gente tem que ouvir muito, a gente tem que conhecer muito. Porque ouvindo muito, a gente entende mais o que tem dentro da gente. A gente tem mais para falar, tem mais para compor, tem mais para escrever, para tocar. Então, essa questão do título que a Yasmin falou, ela é o que vem por último. A gente, quando se liberta dessas amarras acadêmicas, e eu estou saindo de uma faculdade de música, licenciatura, eu sei do que eu estou falando, quando a gente vai embora disso, a gente se sente livre. E é aí que a nossa parte de composição exala de uma forma completamente diferente. Então, assim, minha perspectiva para o nosso festival é que aprendamos a ouvir, que a gente possa trabalhar a nossa apreciação e que a gente repense nos nossos critérios de nota, de sons, do que é aceitável, do que não é, porque os sons estão aí na nossa vida. Por que não fazer uma orquestra com buzinas, com o som do trânsito? Por que não pensar no John Cage, na maravilhosa obra contemporânea de 4 minutos e 33 de pausas e silêncios, apenas ouvindo o que a plateia poderia fazer? Por que não? Então é isso, gente. Falei bonito de novo. Mas era só para que vocês pudessem pensar sobre isso. Porque a gente não pensa, tá no nosso dia a dia, mas não é comum. Então precisamos. Não interessa se é de música ou não. A música tá na sua vida. Não é uma escolha. Nasceu com você. Então, pensando sobre isso. Aulas. Eu sou professora, já falei. Não pode me dar fala. Desculpa, eu tive um problema no áudio, você pode repetir? Eu não consegui ouvir. Mentira. Tá de brincadeira. Não, tô brincando. Só Tava aqui pensando, fiz uma oração, ele não ouviu, vou ter que fazer de novo. Eu faço de novo. É legal que o próprio Nate, assim, você citou uns 5 compositores, alguns que eu não conheço, já anotei um monte aqui, entendeu? Então, dá para ver também na sua própria composição, você diz que está estudando desde 2019, né, piano, dá para ver que mesmo, assim, estando, assim, relativamente, né, pouco tempo, o que é pouco, o que é muito tempo, enfim, relativamente pouco tempo, já tem uma intuição muito boa
para compor isso, fica muito nítido. Ficou o Mahler? Fica É que com os outros instrumentos. Modéstia é o nome. É que eu toco violão desde que eu era pequeno. Tem isso também. Tá explicado. Tem uma consciência musical muito grande. Sumiu, né? Desapareceu. Não, mas eu concordo com tudo que a Amanda falou. Eu acho, é só difícil, como a Yasmin falou antes, a gente individualmente entender isso. Até porque é aquela coisa, sabe? Como eu posso dizer? Você tem pessoas que você sabe que conhecem mais do que você, que tem mais técnica, você passaram anos e anos. Então, você olha para aquela pessoa e você fala pianista, ou você fala um cellista, sei lá, um maestro. Então, quando você se olha, tipo, eu ainda não cheguei nesse ponto. Então, seria uma falta de respeito, não a mim, mas a essas pessoas, se eu me colocasse nesse patamar. Então, eu não discordo de nada que foi falado. É só mais uma forma, sabe, da gente, é sempre mais difícil se ver nesse patamar, até por medo mesmo, sabe? Medo, a insegurança de precisar mostrar algo que você ainda não algum conhecimento que você ainda não tem. Mas Mahler, gente, ouçam Mahler. Porque mas essa pressão vem de você. E isso é muito difícil de se trabalhar, mas é trabalhável. Sei lá se isso existe. Mas é trabalhável. A questão é que a gente, quando entende que isso vem de berço, que você não tem que provar nada para ninguém, a menos que você esteja fazendo uma prova, você tem que estudar, você tem que... Beleza, mas que você não tem que provar nada para ninguém e que o seu estudo ele tem que ser pro seu prazer, que a música é pra gente viver e não pra gente bater cabeça. Porque o momento que... Sabe aquela coisa? Por exemplo, eu faço música para jogos de videogame. E eu tô trabalhando com isso lá na PUC. Aí, quando eu adoro videogame, eu adoro jogar. A questão é que quando aquilo passa a ser um trabalho, às vezes você não quer mais fazer aquilo, você não gosta. Então, quando a música ela deixa de ser vivida, ela se torna uma coisa prática e pragmática. Então, não tente não olhar dessa forma, porque o afeto, ele acaba indo embora. E o afeto na arte, ele é a nossa porta de entrada e saída. É o que a gente é. Se a gente perde afeto, e Karl Marx também dizia isso, se a gente perde afeto pelo nosso trabalho, né, essa relação com o que a gente faz, não sei o quê, o que nós somos, gente? O que a gente vai produzir? É uma mecânica, não existe isso. A gente não pode deixar que isso exista. Mas a gente vive numa sociedade capitalista. Mas a escolha... Não dá, tô brincando. Não. Mas a escolha que essa sociedade... A escolha de moldar você é sua. A partir do momento que você é crítico para pensar sobre isso. Aí a escolha passa a ser sua, de continuar sendo uma máquina que vai fazer esse sistema girar. Ou se você vai ser livre artisticamente para ir por aí e divulgar, espalhar a sua individualidade pura e nítida do Nate. Obrigada. Olha, eu sou sincero, eu gostaria muito que isso fosse presencial, porque eu adoraria ficar, tipo, a madrugada discutindo essas coisas, sabe? Mas... Eu sou dessas também. Ô, Nate, só uma curiosidade mesmo, assim, qual é a sua sinfonia preferida do Mahler? Cara, todo mundo fala quinta, né? Até por causa do Morte em Veneza, e eu tenho uma paixão, eu tenho uma trilogia que eu escrevi, que eu ainda não... Um dia eu vou produzir, que é a minha trilogia da fé, né? E ela é toda pautada em Mahler. Então você tem eu tenho 3 sinfonias dele que pautam assim esses longas. A minha favorita dele é a primeira sinfonia. E o primeiro movimento especificamente, para mim, ele é como se fosse o amanhecer no Grand Canyon, tá ligado? Tipo, você tá lá e aí aos poucos vai aparecendo imagem aqui, quanto mais luz entra, mais cores mudam meu, é aquilo que eu citei, né? Ele conta uma história super simples, só que a forma como ele conta aquela história chega em todo lugar. Mas eu adoro também a nona. A nona, não, desculpa, a 10ª sinfonia dele. A nona e a 10ª. A 10ª é inacabada, né? E o começo da 10ª. A 10ª ele não terminou de compor, né? Alguma coisa assim. Ele sofreu a maldição da nona. A maldição, Mas o final da nona, aquele último movimento é perfeito. É perfeito. Eu tive o prazer de ver no Teatro Municipal aqui a última vez que passou. Meu Deus, sabe? Tipo, meu Deus. Você é de São Paulo? Eu sou de São Paulo,
Cara, aí eles apresentam Paulista. bastante, né, cara? Só a minha preferida, cara, que me marcou demais, porque eu assisti no teatro também, é a segunda, aquilo ali mexe comigo, aquele final daquele movimento. Sério, me toca demais, assim, mexe lá dentro, cara. Pouco isso, né? Porque, tipo, o pessoal fala tanto da quinta, eu gosto da quinta também, mas a segunda, ela é surreal, sabe? Ela tem momentos que ela é assustadora. E a nona e a sétima é um filme praticamente, é quase uma ópera, mas a nona, pra mim, ela é tão pessoal, a gente tá falando de coisa pessoal, ela é tão pessoal, cara. Tipo, você vê, ele tem aquela história, né, que ele era rodeado por morte, né? E você ouve a nona, é quase tipo um pranto, assim. Totalmente visceral. Totalmente. E eu escrevi, eu falo, o último curta a última trilogia, o último filme da trilogia, né? É basicamente a nona que me inspirou totalmente. Então foi graças a. Eu acho isso muito louco na música clássica. Eu tenho até uma playlist no Spotify de acho tem 36 horas de música clássica, assim, porque. Compartilha. Oi? Só pra falar, eu queria ter uma galera assistindo a gente. Só pra falar que a Yasmin falou da maldição, né, da nona, é porque existia a crença entre os compositores de que se compôsse uma nona sinfonia, aí logo depois viria a morte. Isso vem de Beethoven? Antes até. As pessoas Beethoven provou que é verdade. O calo de ser classicista é porque vocês estão falando de sinfonia, eu só tô pensando no Beethoven aqui na nona sinfonia. Não, a nona sinfonia é pesada, eu tô pensando... Mas Beethoven é praticamente romântico. Ele... Depende aí, do que você tá... Depende. Não, eu sei. Mas mais ou menos. Porque assim, é muito chato você categorizar, porque esse aqui é período X. Sendo que a gente está saindo sempre de uma coisa e indo para outra. Principalmente se você também estuda a história da filosofia, a história da arte, que você entende a completude de um movimento artístico, de um período, principalmente se a gente for pautado pela política, né? Porque a gente não pode falar de arte sem falar de política e de história. É muito complicado você dizer que esse compositor é isso. Ele não é isso. Ele produz coisas que às vezes condizem aqui, às vezes em momentos da vida tem muita influência de algum lugar, então ele já tá indo pro outro lado. Mas eu levantei a mão, gente, porque eu preciso sair. Infelizmente, porque deu 10 horas da noite. E a gente já fechou a gravação, né? Bateu 3 horas, cara, de live. Nossa. Pra mim, iria a noite toda, porque também, eu cara. paro Tá muito bom. de conversar, de falar, principalmente. Mas eu só queria agradecer assim, pela oportunidade de novo e de travar novos conhecimentos. É sempre maravilhoso, é uma coisa que eu prezo bastante. Pelo acolhimento, né, de todos estarem ouvindo, de coração aberto, e todos estarem contribuindo também, né, para tudo que a gente teve aqui. Graças a Deus você compartilhou a playlist, vou guardar. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham uma excelente semana, entendeu? Um excelente final aí da semana. Que a gente possa falar novamente, que existam outras oportunidades, que o curso de vocês façam bastante, tá fazendo aqui a publicidade, né? A gente possa fazer bastante troca, entendeu? Que vocês façam bastante sucesso nos seus trabalhos. E um beijo da mandioca, porque eu preciso sair realmente. Amanda, só antes de você sair, e para todos que estão aqui, quem começou com essa ideia, acabei de olhar aqui, foi o próprio Mahler. Ele olhou para Beethoven e disse, tem um negócio estranho aí com essa nona sinfonia. Sabia! Ele fez um padrão. Foi Mahler. Com Beethoven. Mãe de Então foi o Mahler. Sabia! É ele que começou com essa teoria louca. Nossa, maravilhoso. Eu vou pesquisar depois. Gente, se concretizou nele. Beijo! Gente, uma coisa, só para ficar registrado na live também, esses curtas vão ser exibidos não, vão ser debatidos novamente, cada um na sua mostra, e vocês vão ter a oportunidade de encontrar esses artistas aqui mais uma vez.
Tá, vou E deixar. antes de encerrar de vez, eu só queria que o Felipe, é que ele citou uns compositores que usaram de inspiração para Raiz de Um, só que eu não peguei, eu não entendi, na verdade. Se puder falar ou digitar, porque eu realmente fico curioso para conhecer músicas como a do Glito. Eu preciso realmente sair. Um beijo. Tchau, tchau, Amanda. Tchau. Valeu, Amanda. Tchau. Prazer. Deixa Tchau. meu Boa e-mail aí, noite. meu Instagram, quem quiser falar. Tá bom? Publicidades Beijo. para todos os envolvidos. O Glito, primeiro é a música dele mesmo, porque ele é músico, ele tem página de Spotify e tudo. Recomendo procurarem aí, tá no YouTube, várias A Raiz coisas. de Um tá no Spotify? Pior que a trilha eu acho que não, mas talvez seja uma coisa para propor para ele aí. De colocar. Vai chegar, vai chegar. Aí, o que eu tinha comentado é porque a gente teve um processo de fazer essas referências, e eu não lembro de todas, para ser até bem sincero. Mas... Qualquer coisa, se você tiver anotado, manda no e-mail do festival que a gente lê. Pronto, pode ser. Tá O que eu valendo. lembro é o Colin Stetson, que é um saxofonista... Ele é americano, eu acho, não sei. Mas que é um saxofonista meio avant-garde, sei lá, que é de jazz. É o Chiu Chiu, que é uma banda, especificamente, eles fazendo cover de Twin Peaks, de músicas de Twin Peaks, que é bem bom, uma banda bem boa. É o The Vape, que é um canal no YouTube, que é muito bom. Recomendo aí até para fora, para usar, pegar som, fazer muita coisa aí. Muitos sons interessantes, coisas boas lá. Legal. Eu acho que tem alguns outros, tipo... Pedro trouxe também um compositor que é o Shiro Sagizo, eu acho, que é um compositor japonês acho que ele é mais conhecido por fazer coisas de Evangelion, e ele tem umas composições bem famosas e tal. Legal. E aí tem algumas outras coisas, mas não tô lembrando agora, mas essas aí são algumas que foi bem legal. Obrigado mesmo. Obrigado, Pedro, pelo interesse. Isso, a gente está muito interessado em vocês nos cursos, na música. Isso vocês têm garantido de nós. Então, fechamos por hoje a mesa redonda das estreias. Todo mundo assistiu, a gente lê os comentários lá no YouTube, ao vivo, a galera comentando, bem legal ver esse retorno das pessoas. A gente agradece o seu primeiro dia do festival. Vale lembrar que amanhã tem palestra com a Luísa Alvim, que vai falar sobre um breve uso histórico sobre música no cinema, e também palestra com o Fernando Moraes, que vai falar sobre parcerias com relação a diretores e compositores. Então, além disso, no final, 7 horas da noite, que é o horário de todas as nossas mesas redondas, tem a mesa redonda da Mostra Experimental, que bombou no Instagram, assim, contra as expectativas, foi a mais curtida. Então, todo mundo aqui está muito feliz pela adesão também à Mostra Experimental. Amanhã vai ser um dia bem legal. Então, é isso, gente. A gente agradece de coração. Muito obrigado a todos e até amanhã.